E se eu lhe dissesse que o seu maior erro é continuar pedindo? E se toda a sua dor, toda a sua frustração por sentir que o universo não te escuta, for na verdade o sinal de que você está prestes a descobrir a verdade? A sua exaustão não é um fracasso, é um portal. Você está cansado de pedir, de implorar, de negociar com o cosmos? Ótimo, porque é exatamente nesse ponto de ruptura, nesse basta silencioso, que o poder real começa. Você tem gritado para a porta errada, e a sua alma, finalmente, se cansou de esperar que alguém a abrisse por fora. A estratégia que vamos revelar aqui é brutal, não porque machuca, mas porque ela destrói, de uma vez por todas, a ilusão de que você é impotente. Você conhece intimamente o ciclo, a chama de esperança que se acende, o pedido feito com toda a fé que você consegue reunir, e depois, o silêncio. Um silêncio tão denso que parece uma resposta, um não cósmico que ecoa em seus cômodos vazios e em sua conta bancária. Você sente o gosto amargo da decepção, a sensação de ser invisível, preterido, enquanto outros parecem desfilar com seus milagres. A verdade brutal é que o universo sempre esteve te respondendo. Ele não responde às suas palavras. Ele responde a quem você é no momento do pedido. Ao pedir por cura, você vibra doença. Ao pedir por riqueza, você vibra falta. Você tem usado a lei da atração ao contrário, provando a si mesmo, repetidamente, que o seu desejo não está aqui. E a lei, obediente, concorda com você. É por isso que a sabedoria de Neville Goddard é a chave mestra que vira este jogo. Ele nos ensinou algo que a espiritualidade superficial teme admitir. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Você não é um órfão espiritual esperando uma herança divina. Você é o próprio testador que se esqueceu da fortuna que possui. A mudança mais poderosa da sua vida não acontecerá quando o universo finalmente lhe der o que você quer, mas quando você parar de se comportar como alguém que não o tem. Não se trata de pedir pelo pão. Trata-se de assumir a postura, o sentimento e a consciência do padeiro que sabe que a farinha e o fogo sempre lhe pertenceram. Essa ideia, que pode parecer mística, hoje é refletida na neurociência mais avançada. O que Neville chamou de sentimento, a ciência agora chama de coerência cérebro-coração. Quando seu pensamento e sua emoção se alinham, você não envia um pedido. Você emite um campo eletromagnético, uma assinatura energética que não implora por uma realidade, mas a comanda. O campo quântico não é um gênio da lâmpada que concede desejos. Ele é um espelho que reflete o seu estado de ser. E a promessa deste vídeo é radical. Vamos parar de polir o espelho. Vamos mudar a imagem que ele reflete. Você não vai aprender a pedir melhor. Você vai receber a permissão para parar de pedir para sempre e finalmente começar a ser. Vamos mergulhar fundo nisso, com uma honestidade que talvez você nunca tenha se permitido antes. Preste atenção na energia que vibra por trás das suas palavras. Quando você pede por cura, sua alma está vestida de saúde ou de doença. Quando você pede por abundância, seu coração está pulsando na frequência da prosperidade ou no medo da próxima conta a pagar. Este é o curto-circuito invisível que anula suas criações. O ato de pedir, quando parte de um estado de falta, é um poderoso decreto para o universo de que você não tem aquilo. Sua oração, por mais bela que seja, carrega um subtexto devastador que diz: "Isso não é meu. Isso não sou eu." E o universo, como um espelho perfeito e impessoal, não pode fazer nada além de refletir a verdade do seu estado de ser, e não a beleza das suas palavras. Fomos ensinados a nos ver como criaturas separadas de um Criador.
como se fôssemos uma parte desconectada de um Deus que vive em algum lugar distante, um gênio da lâmpada cósmico que precisa ser persuadido ou agradado. Esta é a maior e mais trágica ilusão. Neville Goddard nos liberta desse engano ao afirmar que a consciência, o poder que muitos chamam de Deus, não está fora. Ela é a sua própria imaginação. Imagine a cena: o seu braço direito pedindo permissão ao seu braço esquerdo para se mover. É um absurdo, não é? O poder de mover ambos já está contido em um único sistema, em uma única consciência. Pedir a um universo fora de você é exatamente isso. É esquecer que você é o sistema inteiro. É por isso que a oração mais potente do mundo não é gritada, mas sentida. Ela não é feita de palavras, mas do silêncio absoluto de um estado de consciência já assumido. O verdadeiro poder criativo não vibra na frequência da súplica, mas na frequência do decreto silencioso, da certeza interna. Você para de pedir instantaneamente no exato momento em que, no santuário da sua imaginação, você finalmente aceita o presente. Quando você se permite sentir a alegria, o alívio e a naturalidade de já ser, ter ou viver aquilo que antes desejava. A necessidade se dissolve na presença da posse imaginária. Proponho a você um desafio de 24 horas, uma vigília sobre sua própria mente, não como um teste, mas como um ato de poder. Pelas próximas 24 horas, torne-se um observador implacável de cada pensamento de falta, de cada impulso de pedir por algo. E cada vez que você se pegar nesse padrão, sem culpa ou julgamento, apenas pause, respire e troque conscientemente esse pensamento pela sensação interna de gratidão por já possuir aquilo. Sinta a textura do dinheiro em suas mãos, o cheiro do carro novo, a emoção do abraço que você tanto espera. Sinta por 10 segundos, com toda a sua alma. Apenas sinta e depois solte. A metáfora para este erro é brutalmente clara. Imagine-se sentado no banco de couro do carro mais luxuoso que você pode sonhar. O motor é potente, o tanque está cheio e a chave, brilhante e pesada, está na ignição. Mas em vez de girar a chave, você abaixa o vidro e começa a gritar para as pessoas na calçada, implorando para que elas empurrem o carro para você. Eles não podem, eles não têm esse poder. A estratégia que vira a chave da sua vida é perceber que você está no lugar do motorista desde o início. O poder nunca esteve no grito desesperado para o lado de fora. Sempre esteve no giro silencioso, confiante e quase imperceptível da ignição. Agora, nós tocamos no coração da batalha, na guerra silenciosa que você trava todos os dias, a tirania dos seus 5 sentidos. Eles são os carcereiros da sua realidade atual. Você fecha os olhos e se esforça para sentir a vibração da riqueza, mas seus ouvidos ainda escutam o som da sua conta bancária vazia. Você tenta se banhar no sentimento da saúde perfeita, mas seu corpo grita com a dor da doença. Este conflito brutal entre o seu mundo interior sagrado e os fatos do seu mundo exterior cria um curto-circuito na sua alma, um colapso energético que drena sua força e faz você acreditar que a lei não funciona para você. Mas e se os seus sentidos não estiverem mostrando a verdade, mas apenas o passado? E se eles estiverem apenas relatando uma realidade antiga que você, com sua imaginação, está prestes a demolir? É aqui que precisamos entender a física sutil da criação, a diferença abissal entre duas posturas, a de desejar e a de assumir. Desejar é um ato de separação. A própria palavra querer implica distância, ausência, um abismo entre você e o seu bem. É uma frequência que diz, aquilo está lá e eu estou aqui. Assumir, no entanto, é um ato de união, é a coragem de vestir aqui e agora as roupas vibracionais da pessoa que você deseja ser.
Não é fingir, é um ensaio sagrado, um ato de se alinhar internamente com uma realidade que já existe como potencial no campo quântico, esperando apenas o seu comando para se manifestar. Você para de olhar para o seu desejo no horizonte e começa a viver a partir dele, de dentro para fora. E aqui está a revelação que pode libertar você da paralisia da dúvida. Você não precisa acreditar 100% que isso vai funcionar. A sua mente lógica, treinada por anos para confiar apenas nos 5 sentidos, irá lutar, irá duvidar, irá chamar você de louco. Não lute contra ela. O convite não é para uma fé cega, mas para uma disciplina imaginativa. Por alguns momentos disciplinados do seu dia, você não precisa convencer sua mente. Você precisa apenas suspender sua descrença. É um jogo interno, um ato de atuação divina. Você se permite, por um instante que seja, sentir plenamente como seria se o seu desejo já fosse um fato consumado. Essa sensação, mesmo que dure apenas 17 segundos, é mais poderosa do que 24 horas de dúvida. Se a sua resistência é muito alta, se afirmar "eu sou rico" soa como uma mentira para o seu sistema, então use uma porta dos fundos para a sua consciência. Em vez de uma afirmação dura, faça a si mesmo uma pergunta suave e expansiva. Respire fundo e sussurre para a sua alma. Não seria maravilhoso se eu abrisse minha conta bancária e visse aquele saldo? Não seria maravilhoso se eu recebesse aquela notícia que mudaria tudo? Não tente responder. Apenas sinta a onda de alívio, a alegria e a leveza que essa pergunta gera em seu corpo. Essa emoção é a ponte. Essa emoção é a linguagem que o universo entende. Pense em sua consciência como o solo mais fértil que existe. A sua cena imaginária, sentida como real, é a semente. O erro que a maioria comete é, depois de plantar, cavar a terra todos os dias, ansiosamente, para verificar se a semente está crescendo. Esse ato de verificação, nascido da dúvida, mata o processo. Assumir o desejo cumprido é o ato de plantar a semente com convicção. É sentir a alegria da colheita futura no momento do plantio. E então você solta. Você segue com seu dia, regando o solo com confiança e paz, sabendo que a lei da germinação, a lei da assunção, é infalível e fará o seu trabalho no escuro, no silêncio, longe dos seus olhos ansiosos. Você fez o trabalho. Você entrou no silêncio, vestiu a roupa do seu desejo e sentiu a sua realidade com cada fibra do seu ser. E agora, um novo inimigo, mais sutil e venenoso, se apresenta. A ansiedade do quando e do como. A necessidade torturante de gerenciar a criação. Você começa a caçar por sinais, a procurar por provas, a checar a todo instante se o universo já está funcionando. Cada hora que passa sem um sinal externo, a dúvida cresce, como uma erva daninha, e começa a envenenar a semente que você plantou com tanto amor. Essa necessidade de controle, essa microgestão do divino, não é um sinal de fé. É a sua mais alta declaração de descrença. É você, silenciosamente, dizendo ao universo: "Eu não confio que você saiba o que fazer." É para curar essa agonia que Neville nos presenteou com um dos seus mais belos e libertadores conceitos, o sabá mental. O sábado, na tradição antiga, não era apenas um dia de folga. Era um estado sagrado de repouso, a quietude que se segue a uma obra concluída. O sabá mental é isso, um estado de consciência. É a sua capacidade de, após ter feito o trabalho na imaginação, entrar em um profundo estado de descanso interior, uma confiança serena e inabalável de que aquilo que foi feito no invisível está feito. É a paz que invade sua alma quando você pode finalmente sussurrar para si mesmo, com a convicção de um Deus: está consumado.
E aqui reside a revelação mais contraintuitiva de todo o processo de criação. O sinal mais poderoso de que a sua manifestação está vindo em sua direção não é um sinal externo. Não é o número repetido, a borboleta azul ou a pluma branca. O verdadeiro sinal é a sua própria indiferença tranquila. Sim, indiferença. A urgência desesperada desaparece. A necessidade febril se dissolve. Você para de se preocupar com aquilo, não porque desistiu, mas porque, em um nível profundo, você já se moveu para a realidade, onde o seu desejo é um fato tão normal quanto o ar que você respira. Você se preocupa se o sol vai nascer amanhã? Não, pois você opera a partir da certeza de que ele irá. Essa calma é o seu maior poder. Para ancorar essa confiança no mundo físico, para ajudar a sua mente consciente a relaxar e a entrar neste estado de sabá, você pode criar um pequeno ato simbólico, um ritual privado de conclusão. Depois de viver sua cena na imaginação, escreva seu desejo em um pedaço de papel. Não como um pedido, mas como um registro de um fato. Dobre-o e coloque-o dentro de uma caixa, talvez uma que você separe apenas para isso. E na tampa desta caixa, escreva uma única palavra: concluído. Ao fechar a caixa, sinta que você está entregando a ordem ao universo. O trabalho criativo está feito. Sua única tarefa agora é descansar na fé. A analogia final para isso é perfeita. Manifestar é como fazer um pedido em um restaurante 5 estrelas. Você estuda o menu, define seu desejo, chama o garçom, seu eu superior, e faz o seu pedido com clareza e confiança, seu ato de imaginar. Você sabe que o melhor chefe do mundo, a lei da Assunção, recebeu a comanda e já está na cozinha preparando o seu prato. O que você faz então? Você se reclina na cadeira, você bebe sua água, admira a decoração, conversa tranquilamente. Você não se levanta a cada 2 minutos para invadir a cozinha e gritar com o chefe, perguntando se ele sabe cozinhar ou se ele não esqueceu o seu pedido. Você confia. A sua calma é a prova da sua fé. A sua paz é a garantia de que o banquete está a caminho. Agora, vamos tocar em uma das feridas mais profundas da experiência humana, uma dor que talvez seja a razão de você estar aqui. O desejo desesperado de que outra pessoa mude. O seu cônjuge, seu chefe, seus pais, seu filho. Você já tentou de tudo. As conversas intermináveis, as discussões, os ultimatos, o silêncio punitivo. Você já tentou argumentar, manipular, convencer. E tudo o que conseguiu foi exaustão e a sensação terrível de estar acorrentado ao comportamento de outra pessoa. Você se sente impotente, uma vítima das atitudes alheias, sem perceber que você tem sido, o tempo todo, o diretor secreto da peça em que você acredita ser apenas um ator coadjuvante. Prepare-se, pois o que Neville Goddard revelou aqui é o ensinamento mais brutal e, ao mesmo tempo, o mais libertador de todos. Ele dizia: "Everyone is you pushed out." Todos são você mesmo empurrado para fora. As pessoas em sua vida não são entidades separadas com um poder absoluto para te ferir ou te agradar. Elas são mensageiras. São atores em seu palco, interpretando com uma fidelidade assustadora o papel que a sua própria consciência designou para elas. O comportamento delas, que tanto te machuca, é apenas um reflexo, um eco de uma crença ou uma expectativa que você nutre sobre elas no silêncio da sua alma. Elas não têm o livre-arbítrio na sua realidade para serem diferentes daquilo que você secretamente assume que elas são. A revelação que emerge disso é um divisor de águas na sua vida. Para mudar o outro, você não toca no outro. Você não fala, não envia mensagens, não tenta convencê-lo. Todo o trabalho é interno, solitário e silencioso. Para de tentar consertar o espelho. Em vez disso, mude o rosto que você apresenta a ele.
Se você continuamente vê alguém como crítico, ausente ou desrespeitoso, você está alimentando essa versão da pessoa com a sua própria energia, ordenando que ela continue a desempenhar esse papel em sua vida. A mudança não é um diálogo, é um monólogo interior. É um ato de poder absoluto que acontece dentro de você e somente em você. Esta noite, antes de dormir, naquele estado mágico entre a vigília e o sono, escolha uma pessoa que você deseja que mude. Em vez de repassar mentalmente a lista de todas as suas queixas e frustrações, ouse reescrever o roteiro. Imagine uma conversa com essa pessoa. Ouça com os ouvidos da sua imaginação ela lhe dizendo exatamente as palavras que o seu coração anseia por ouvir. Veja-a agindo da maneira que lhe traria paz e alegria. Mais importante, sinta o alívio. Sinta a gratidão e a naturalidade dessa nova dinâmica como se ela fosse um fato consumado. Repita essa cena noite após noite, não como uma tarefa, mas como um ato de semear uma nova realidade, até que essa nova expectativa sobre a pessoa se torne mais real do que as memórias do passado. A metáfora final para este poder é a do projetor de cinema. Sua consciência é o projetor. As pessoas e os eventos da sua vida são as imagens na tela. Tentar mudar alguém gritando com o personagem na tela de cinema é um ato de pura insanidade. A estratégia brutal, o segredo dos mestres, é entender que a única maneira de mudar a cena é trocar o rolo de filme que está dentro do projetor. Esse rolo de filme é a sua imaginação, são as suas crenças. Quando você troca o filme silenciosamente, a imagem na tela muda de forma automática e inevitável. Você não força a mudança no mundo. Você a permite ao se tornar a mudança em sua própria mente. Existe uma tirania silenciosa no mundo da espiritualidade moderna, a ditadura da positividade. A ideia perigosa de que para manifestar seus sonhos, você precisa viver em um estado perpétuo de alegria e gratidão. E então vem a culpa. A culpa devastadora que você sente quando a raiva explode em seu peito, quando a inveja te visita como uma sombra ou quando uma tristeza profunda te afoga. Você se sente um fracasso espiritual. Você acredita que baixou sua vibração e que com isso destruiu todo o seu progresso, adiando seus sonhos mais uma vez. Esta crença é a armadilha mais paralisante de todas. A verdade é que reprimir suas emoções, fingir uma paz que você não sente, cria um bloqueio energético infinitamente mais denso e prejudicial do que a própria emoção original. Vamos inverter completamente essa noção. E se as suas emoções negativas não forem veneno? E se elas forem as suas aliadas mais honestas e poderosas? A raiva, a frustração, o medo. Elas não são o oposto da sua criação. Elas são energia pura, energia bruta, sem filtro, que está lhe apontando com a precisão de um laser para uma crença limitante que precisa ser incinerada, ou para uma situação em sua vida que a sua alma não tolera mais. Elas não são um sinal de que você está fazendo algo errado. Elas são um sinal de que o seu espírito está vivo, lutando para te libertar das suas próprias correntes. Elas são mensageiras sagradas, cobertas de fogo. É aqui que reside uma quebra de expectativa brutalmente poderosa. Você não precisa se livrar da raiva para manifestar. Você pode usá-la como combustível de foguete. A sua mais profunda insatisfação com a sua realidade atual, aquele sentimento visceral de basta, pode ser a ignição que te impulsiona para dentro da sua cena imaginária, com uma ferocidade e uma convicção que a positividade forçada jamais poderia lhe dar. Não é uma energia de ódio direcionada para fora, mas uma declaração de poder direcionada para dentro. É o seu ser inteiro gritando: eu não aceito mais isso. Eu decreto agora a minha nova realidade. Essa energia não implora, ela comanda. Da próxima vez que uma emoção densa surgir, não a resista, não a julgue e não tenha medo dela.
Fique quieto por um instante e honre sua presença. Em seguida, olhe diretamente para ela e pergunte: o que você está me mostrando com tanta força que eu não aceito mais em minha vida? Ouça a resposta. E imediatamente depois, pergunte: e qual é o oposto exato disso que eu escolho e decreto como a minha verdade a partir de agora? Use a intensidade da sua frustração para sentir, com a mesma intensidade, a alegria da sua solução. Use a energia do seu medo para sentir, com a mesma energia, a segurança da sua fé. Isso é alquimia. Isso é transformar chumbo em ouro. Pense na analogia da flecha. Para que uma flecha seja lançada para frente com poder e velocidade, ela precisa primeiro ser puxada para trás. Quanto mais para trás o arqueiro puxa a corda, mais tensão ele cria no arco e com mais força a flecha voará. Suas frustrações, seus momentos de dor, sua raiva, eles são o puxar da corda, são a tensão necessária. Em vez de amaldiçoar esse recuo, veja-o como o que ele é, o prelúdio de um lançamento poderoso. Quando você aprende a canalizar essa tensão, em vez de ser quebrado por ela, você lança a flecha do seu desejo com uma força tão focada e imparável que nada pode desviá-la do seu alvo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada, que é, na verdade, o verdadeiro começo da sua. Nós viajamos das sombras da súplica para a luz da assunção. Nós deixamos para trás a postura de joelhos de um pedinte cósmico para assumir o lugar que sempre foi nosso, o de um arquiteto consciente da realidade. A estratégia que parecia brutal revela-se agora como o mais profundo ato de amor próprio. A coragem de aceitar a honestidade radical do universo, a verdade de que o mundo que você vê do lado de fora é e sempre será um espelho implacável e perfeito do que você é do lado de dentro. Você não é uma vítima do mundo. Você é o seu criador. A mensagem imortal de Neville Goddard agora pode ecoar em seu coração sem barreiras. A sua imaginação cria a sua realidade. Aquele poder infinito, aquela força criadora que talvez você tenha sido ensinado a projetar em um Deus distante nos céus, reside em sua totalidade dentro de você. É a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Assumir essa responsabilidade pode parecer assustador no início, mas é o último portão a ser atravessado. É a chave final que liberta você, de uma vez por todas, da prisão das circunstâncias e da tirania das opiniões alheias. Não há mais a quem pedir, não há mais a quem culpar. Há apenas você e o seu poder infinito de imaginar e sentir. E esta sabedoria mística antiga hoje pulsa em harmonia com as descobertas da física quântica. Cientistas como Gregg Braden descrevem uma matriz divina, uma teia de energia inteligente que conecta todas as coisas. E eles nos dizem que a linguagem que essa teia entende, a linguagem que programa a realidade, são os nossos sentimentos e as nossas crenças. O sentimento que você gera em seu coração não é um evento químico isolado, é uma instrução literal. É um comando claro que você envia a essa matriz, que não tem escolha a não ser reconfigurar a energia do mundo para espelhar, fielmente, a verdade que você decretou em seu interior. Portanto, o chamado final desta nossa conversa não é para você tentar mais, lutar mais ou fazer mais. O chamado é para ser mais. O seu único trabalho, a sua prática diária, a sua arte, é a de se manter fiel à sua visão interior, independentemente do que o mundo dos sentidos lhe apresente. É a disciplina de viver a partir do fim, de caminhar, falar e respirar como a pessoa que já tem o que deseja, até que o mundo tridimensional, com todo o seu barulho e suas velhas evidências, se renda à autoridade silenciosa e persistente da sua assunção. Agora, respire fundo. Sinta o poder que pulsa em seu peito. Sinta a quietude que há por trás de todos os seus pensamentos. E neste silêncio sagrado,
Eu lhe deixo com a única pergunta que realmente importa. Se você parasse neste exato momento de pedir e começasse agora mesmo a assumir, quem você escolheria ser? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.